Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de ponto, reto e plano, que são as noções primitivas da geometria. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada com a geometria, né? Então, nós vamos falar disso hoje. Bom, para falar um pouco disso, a gente tem que ativar um pouco da nossa memória, da nossa criatividade, da nossa imaginação. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho o ponto. O ponto é imaginário, ponto mesmo. E um conjunto de pontos é uma reta. E o plano, eu coloquei uma coisa bem diferente para a gente pensar em plano como superfície. Então, quem está aí com um lápis aí perto, por favor, pegue seu lápis que nós vamos fazer um exercício aqui assim. Quando você coloca aqui a mão no dedo, na pontinha do lápis, esse é o ponto, você está sentindo o ponto. Quando você passa o seu dedo por todo o lápis, é uma reta, né? A gente consegue sentir a reta. E quando você pega um livro qualquer ou uma folha e consegue passar a mão na superfície dessa folha, nós temos um plano, certo? E para nomear essas coisas, eu tenho letras maiúsculas para ponto, letras minúsculas para reta e letras gregas do alfabeto grego minúsculas para plano. Muito bem. Então vamos pensar agora em retas, semirretas e segmentos de reta, né? As retas vão ser infinitas, tanto no início quanto no fim, elas não têm fim nem começo, e elas podem passar por pontos, né? Ela tem outro jeito de nomeá-las. Como eu já disse no slide anterior, elas podem ter letras minúsculas, mas eu também posso nomear AB com uma seta uma seta para A e para B, ou seja, ela passa por A e passa por B, não termina em A e não termina em B, ela passa por esses pontos. Essa é uma nomenclatura também para retas. Para semirretas, ela tem que começar e não terminar, né? Então ela começa em A e passa por B. A nomenclatura dela é só uma seta, de A para B. Ou ao contrário, né? Ela pode passar por A e terminar em B. Então, a nomenclatura dela de A para B, certo? Bom, e o segmento de reta? O segmento de reta tem começo e tem fim. Começa no A e começa no B. Repare que é só um tracinho para B. Então, recapitulando: reta, a seta para A, seta para B. Semirreta, só seta para um lado. E o segmento não tem reta, não tem seta, é só o tracinho, ok? Bom, e retas paralelas e retas concorrentes? As retas paralelas, a definição de retas paralelas é que não tem ponto em comum, elas nunca se encontram. Então, nós temos exemplos aí de retas paralelas, nunca se encontram. Já as retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, elas se encontram num ponto. E temos uma particularidade das retas concorrentes. Prestem atenção nessas duas retas concorrentes. A gente chama elas de perpendiculares. E por que elas são retas perpendiculares? Vamos entender. Elas são perpendiculares porque elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? Toda vez que a gente vê esse símbolo aí com esse quadradinho, quer dizer que eu tenho um ângulo reto, é a da quina, uma quina certinha. As retas perpendiculares são as retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem dois tipos de posições de reta: retas paralelas e retas concorrentes. As paralelas nunca se encontram, as concorrentes se encontram num ponto. E tem um caso particular das retas concorrentes, que quando elas formam ângulos de 90 graus, elas são perpendiculares. E se eu tivesse um exemplo? Essas retas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares? E aí você poderia pensar, retas paralelas nunca se encontram, então são retas paralelas. Mas não. Lembramos que retas são infinitas. E se eu prolongar essas retas, o que vai acontecer? Vamos entender. Se eu prolongar essas retas, elas vão se encontrar. E se elas se encontram, elas são retas concorrentes. Neste caso, elas não são retas perpendiculares porque não formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são apenas concorrentes. Bom, muito bem. Então, para que eu vou usar isso na minha vida? Um exemplo de usar retas paralelas perpendiculares e concorrentes é, por exemplo, na localização em mapas.
Então, quando você fala que uma reta, que uma avenida é paralela a outra ou é perpendicular a outra, então esse é um tipo de exemplo para te utilizar esses tipos de retas. Então, vamos entender aqui, ó. Por exemplo, a Rua Minas Gerais e a Avenida Paraná. Então, a Rua Minas Gerais e a Avenida Paraná. Essas avenidas, essas ruas são paralelas, né? Daqui a pouco eu coloco o nome. Agora vamos pensar na Avenida Ana Furtado e na Avenida Edmundo de Barros. Vamos pensar. E depois vamos pensar na a Rua Rui Barbosa e a Rua 15 de Novembro. Olha, então eu tenho um exemplo aí de retas amarelas, retas roxas e retas azuis. As retas roxas são retas concorrentes, elas se encontram em um ponto. As amarelas são retas paralelas, nunca se encontram. Já azuis, elas são retas concorrentes, mas também são perpendiculares, porque também formam um ângulo de 90 graus. Bom, é isso. Espero que todo mundo tenha entendido tudo sobre o início da geometria. Um beijo para vocês e até mais.